Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos no qual eu trato assuntos relativos a banco de dados e, nesse caso, estou trabalhando com a parte teórica de banco de dados. Esse é um dos vídeos mais importantes, no caso, essa série de vídeos aqui que vão separar essa aula, é uma das séries de vídeos mais importantes do assunto nosso de banco de dados, porque lida diretamente com a parte prática de banco de dados. No caso, esse aqui é o conteúdo relativo ao capítulo 3 do livro de Omar Srinivati, e também tem uma parte que eu retirei do livro do CJ Date. No final, vou colocar, no final dessa aula completa, eu vou falar todas as referências que eu utilizei, no caso, os dois livros, qual capítulo e de qual versão vocês podem achar esse conteúdo. Nesse caso aqui, essa aula ela é voltada para demonstrar para vocês a base para poder desenvolver modelos relacionais. Vou explicar para vocês o que é essa questão de modelo relacional e ela é completamente, inteiramente ligada à parte prática de banco de dados. Aqui no canal, se você está acessando fora do YouTube esse vídeo, vocês podem pesquisar, no caso no YouTube, Professor Vandré, aí vocês vão achar lá esse vídeo juntamente com outros vídeos que tem no canal. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos teóricos. Existe também uma série de vídeos da área de banco de dados na parte prática. Dentro da parte prática, eu já tenho vídeos lá que estão falando sobre um software que eu utilizo que é muito bom, gratuito, online, que permite colaboração de diversas pessoas ao mesmo tempo, para trabalhar com um modelo relacional, que é o que a gente vai trabalhar aqui, certo? Então, vamos começar o nosso conteúdo. Novamente, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos relativos a esse capítulo, capítulo 3, de banco de dados. Eles vão girar mais ou menos de 20 a 30 minutos, varia um pouquinho dependendo do conteúdo, que eu possa parar no meio do caminho. Então vamos começar aqui o conteúdo nosso. No próximo vídeo está em seguida. Esse aqui vocês podem seguir. Se você abrir estiver escutando, estiver vendo esse conteúdo através da playlist, assim que acabar esse, já vai iniciar o outro, e vocês já podem seguir. Então vamos lá. Desculpa pela introdução um pouco maior, mas tem hora que é necessário. Vamos falar sobre o modelo relacional e as restrições de banco de dados relacionais. Então nós vamos entender o que são esses conceitos principais que tem aqui. Então, primeiramente o modelo R. O que é o modelo R? O modelo R é o modelo entidade e relacionamento. Por isso essas duas letras R. Nós vamos entender o que é uma entidade, o que é um relacionamento. Agorinha. Então, inicialmente, ele foi introduzido inicialmente por Ted Code lá na IBM em 1970. Que é a IBM? Por que a IBM? A IBM é muito conhecida na área de computadores, às vezes até pessoas conhecem como peças mesmo, computadores mesmo, notebooks IBM. Mas entendamos o seguinte, existe um banco de dados muito conhecido e muito interessante para poder ser estudado, que ele é da IBM. O nome dele é o DB2. O DB2 é bem interessante mesmo para poder ser estudado e ele é da IBM e já faz muito tempo que ele está no mercado. Então, esse conceito de modelo entidade de relacionamento foi inicialmente introduzido em 1970 e ele contém restrições e notações para entidades, relacionamentos e atributos. O que seriam entidades? Pensemos na prática de banco de dados, entidades como se fossem tabelas. Relacionamentos, necessariamente os relacionamentos entre as tabelas, certo? E atributos são as características que colocamos em entidades. Cada um desses elementos pode assumir, conforme o caso, um tipo especial com características específicas, e vamos estudar cada um desses tipos aqui durante essas próximas aulas. Então, falando sobre entidades, o primeiro passo para modelar banco de dados é entender o problema. Claro, a gente tem que saber, nós temos que nos tornar, de certa forma, especialistas no problema que a gente gostaria de resolver e determinar quais entidades estão envolvidas nele. Se eu quero desenvolver um software para poder gerir uma empresa que vende carros, por exemplo, eu preciso entender o suficiente de carros para automóveis, né, em termos simples, para poder eu desenvolver o software para eles, para entender na realidade deles, eu tentar resolver o problema que eles se propõem a resolver.
Então, entidade, mas o que é entidade, certo? Entidade é algo que existe no mundo real e é discernível de outras entidades. Pode ou não existir entidade física, como o caso que eu falei, ó, carro. Tudo bem, carro, automóvel é algo físico, palpável, que você consegue pegar mesmo. Mas pode ser que tenha características de algum carro que não são palpáveis, como por exemplo, é, não pensemos somente nas entidades, pensemos também nos atributos que um carro tem. O que são atributos? Características de um carro. No caso, o carro tem quantidade de rodas. Ótimo, quantidade de rodas é algo palpável. Mas, por exemplo, quantos cavalos de potência o carro tem, por exemplo? Não, isso não é palpável. Isso foi medido e a partir daí gerou-se um número. E esse número não é necessariamente um número palpável. Então, não necessariamente o que a gente coloca em um banco de dados é necessariamente algo palpável. Pode ser que seja algo que não tenha existência física, certo? Para cada entidade existem atributos que são as propriedades específicas que descrevem. Como o caso que eu falei, eu tenho carros, por exemplo, e às vezes, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que diferencia esses itens e como é que eu chamo esses atributos que são diferenciados, que diferenciam os itens entre si. Mas pensemos o seguinte: eu tenho cada carro, eu tenho uma série de características. Eu tenho cor, tenho marca, tenho modelo, tenho ano de fabricação, tenho o valor dele de mercado. Então, todos esses itens são relativos a cada um dos automóveis. Provavelmente, o carro de alguém que você conhece é diferente do carro do seu vizinho, por exemplo, certo? Então, você tem dois automóveis de tipos diferentes. Ah, mas eles são do mesmo modelo. Tudo bem, mas será que eles são do mesmo ano? Tá, e se eles forem do mesmo ano, será que eles têm o mesmo valor de mercado? Porque às vezes dentro do mesmo ano, dentro do mesmo modelo, tem variações. E ainda assim, um deles pode estar mais valorizado porque tem as revisões em dia, ou que está na garantia, ou então que um foi batido, outro não foi batido. Então tem diversas questões que são atributos que eu consigo diferenciar itens diferentes que fazem parte de uma mesma classe, que a gente vai falar agora sobre isso. Então, cada atributo terá um valor que se tornará parte do banco de dados. Então, o banco de dados vai armazenar os valores dentro de atributos de entidades, que elas podem ser relacionadas entre si. Então, já estamos conseguindo entender um pouco sobre o modelo ER a partir daqui. Vamos falar sobre o domínio de atributos. O que é um domínio de atributos? Em termos simples, a parte eu vou lendo aqui, parte eu não vou lendo, mas eu vou falar para vocês o seguinte. O que é o domínio de atributo? Pensemos que um atributo ele está associado a uma entidade, ou seja, uma característica de uma entidade, certo? Pensemos o conjunto de atributos, ou seja, todos os possíveis valores que esses atributos podem ter, é o que a gente chama de domínio de atributos. Então, por exemplo, voltando lá, por exemplo, do carro, automóvel. Quais as possibilidades de marcas, de fabricantes temos? Ah, vamos supor, 50 fabricantes. Ótimo, então tá bom. Então eu tenho 50 fabricantes. Eu posso colocar lá um novo fabricante? Não, vamos supor que meu banco de dados não aceita um novo fabricante, só existem 50 fabricantes. Então, de forma que, quando a pessoa quiser inserir um novo veículo dentro do meu banco de dados, ele escolha algum daqueles fabricantes já pré-cadastrados. Consequentemente, esse é o meu domínio de atributos. Eu já tenho uma lista de elementos que eu posso colocar como atributo, como fabricante, para determinado veículo ou para qualquer veículo. Outro exemplo, a altura de uma pessoa. Esse aqui é diferente porque no outro eu tenho uma lista de valores. No caso de fabricante de carro, eu tenho uma lista de valores. E no caso de altura de uma pessoa, eu tenho uma lista de valores? Tipo, vocês vão entender que é baseado em uma lista de valores, mas vocês vão ver que é uma lista de valores diferentes da lista de valores de fabricante de carro. Entendemos o seguinte: existe altura de uma pessoa uma altura negativa? Não, não existe altura negativa de ninguém, certo? A pessoa começa, quando que eu começo a medir uma pessoa? A partir do momento que ela é uma pessoa. Eu tenho lá, por exemplo, a partir do momento da fecundação já é uma pessoa, então eu já pego lá a altura daquela pessoa, da pessoinha, né, mesmo, ela é zero, certo? A partir do momento que ela é zero, já tenho lá a altura zero e vou crescendo, crescendo. A cada
cada ciclo de tempo, ele vai crescendo e vai aumentando um pouquinho. Agora é 1 centímetro, agora é 5 centímetros, agora é 10 centímetros. E vai aumentando até um limite. Qual que é o limite de altura de uma pessoa? Vamos supor que seja, eu não sei, não olhar, não abri o Guinness Book para poder saber qual que é a altura máxima de uma pessoa, que já foi, mas suponhamos que seja, por exemplo, 3 metros de altura. Ninguém chegou e ninguém vai chegar a 3 metros de altura, por exemplo. Então, vou estabelecer que de 0 centímetros a 300 centímetros são os valores de altura possíveis que eu posso cadastrar para uma pessoa. Então, eu só posso colocar lá 0 até 300 centímetros. Ou então, se for em número real, eu posso colocar de 0 metros a 3 metros, variando de 2 casas decimais. Pronto. Então, esse é o meu domínio de atributos. Meu domínio de atributos é a lista de valores possíveis que eu consigo colocar, certo? Para pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento em outras áreas, por exemplo, se você quiser desenvolver um sistema para uma empresa que trabalha com resultados de análises clínicas de laboratório, certo? Laboratório de análises clínicas, certo? Quando você vai fazer um exame, por exemplo, exame de sangue, você quer medir glicose, certo? Os valores de glicose geralmente são baseados através de testes científicos, é colocado um valor médio para ele, certo? Esse valor que está lá descrito é, por exemplo, vamos supor que seja 90, 100, é um valor padrão lá, certo? Mas claro que pessoas que às vezes foram medidas como diabéticas, por exemplo, têm valores diferentes, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu estabeleça que o limite de valor de diabetes é 0, não existe valor de glicose. Desculpa, né? Eu falei diabetes antes, né? Glicose mínima é 0. Se eu estiver, por exemplo, aferindo glicose de água pura, então ela não tem nada de glicose. E vamos supor que seja 1000. 1000 se eu estiver aferindo glicose de açúcar, por exemplo, certo? Um caso extremo, certo? Então, se eu estabelecer lá 500, por exemplo, é o limite humano, de ser humano de colocar de glicose, por exemplo. Não sei qual é o valor exatamente. Então, você poderia cadastrar esses como valores válidos, de forma que ninguém conseguiria entrar com um valor diferente desses. Aí, para isso, você tem que conhecer o domínio de atributos. Com isso, você tem que conhecer os atributos em si e, novamente, conhecer o problema que você precisa solucionar. Então, igual está descrito aqui, eu vou só falar qual é essa analogia. Essa analogia diz o seguinte: diz que um atributo ele é realmente para cada entidade o conjunto de valores possíveis para aquela entidade naquele atributo, certo? Então, se eu olhar para um atributo, aquele atributo para aquela entidade, eu vejo o conjunto de possíveis valores que estão ali, certo? Mas além disso, não só existe um atributo simples, existe um atributo composto. O que é um atributo composto? Atributo composto é uma junção, um produto cartesiano, uma combinação de diversos atributos. Então, posso pegar lá, por exemplo, a quais os telefones? Tipo assim, pergunta para alguém, alguém te pergunta assim, quais os telefones que vocês têm? Que você tem? Aí você dita o seu telefone fixo, seu telefone celular de uma operadora e seu telefone celular de outra operadora. Pronto, você tem 3 atributos. Então, para cada um deles, pode ser que eu tenha um domínio, inclusive, diferente. Tipo, a pessoa pergunta, qual o seu telefone fixo? O telefone fixo tem uma quantidade de dígitos diferente da quantidade de dígitos de um telefone celular. Então, só aí já consigo ver um domínio de atributos ligeiramente diferente. Continuando aqui, exemplos que nós temos: número de telefone nacional é um conjunto de números de telefone com 11 dígitos válidos no Brasil. Telefone local, no caso, são 9 dígitos dentro de um código de área. Então, no caso, eu não preciso dizer qual é o DDD, por exemplo. Eu posso deixar aqui somente 9 dígitos, resolve o nosso caso. CPF é o conjunto de números que vão desde 000, tudo zero, ou seja, 11 zeros, até 11 noves, certo? Ah, mas tem pessoas que não têm 11 dígitos, tem 10 dígitos, tem 9 dígitos. Pessoas que tiraram o CPF há mais tempo, tem uma quantidade de dígitos diferente. Então, eu posso colocar aqui, de qualquer jeito, posso deixar alguns em branco, ou então deixar tudo zero, aí não vai ter problema assim. Então, ainda assim,
está dentro da parte da quantidade de dígitos dos 11. Idade de funcionário. Por exemplo, estabeleço que dentro da minha empresa eu tenho somente funcionários entre 13 e 90. Tá certo que hoje em dia a gente vê pessoas com vitalidade, com pessoas com 90 anos com vitalidade muito maior do que a gente que poderia se considerar mais jovem. Mas não necessariamente essa é a realidade, né? Então, pensemos que essa empresa aqui eu só aceita cadastro de pessoas entre 13 e 90 anos. Então, é um limite que eu tenho para o domínio de atributos. E nome de departamento acadêmico seria uma lista de nomes, certo? Eu só tenho aqueles departamentos dentro de determinada universidade ou determinados cursos. Somente aqueles valores são valores possíveis, tipo, a pessoa se matriculou, um aluno se matriculou em um curso, e a pergunta é qual deles foi matriculado? Não é escolha um curso, porque tem que ser dentro dos cursos ofertados pela universidade, né? Então, vamos falar sobre alguns conceitos aqui simples. Primeiro, vamos entender o que é uma relação. Relação, no caso nosso modelo relacional, ou modelo entidade-relacionamento, no nosso caso, entendemos que relação, tabela e entidade são a mesma coisa, certo? Para a gente, no caso, estamos pensando na parte teórica, eu poderia complicar um pouquinho mais e mostrar diferenças que existem entre eles, mas entendamos que, de acordo até com a referência de Omasa e Navati, a gente poderia utilizar o conceito como base, dizendo que uma relação é um conjunto de atributos que eles juntos, que no caso fazem parte de uma mesma classe, eles são uma entidade. Ou, quando a gente transformar isso de um banco de dados mesmo prático, ou transpor isso para um determinado banco de dados comercial, por exemplo, isso a gente já chama de tabela. Então, a anotação seria esse aqui, onde eu tenho R a relação e o A para cada um desse aqui um atributo. Cada atributo corresponde ao nome do papel desempenhado por algum domínio no esquema da relação R. Ou seja, se eu tenho lá um conjunto de valores, por exemplo, que vão de 0 até 300, como eu havia falado, para uma pessoa, eu posso falar que esse é um domínio de atributo, ou seja, todos os valores possíveis que vão de 0 a 300, e esses 0 a 300 correspondem à altura de uma pessoa. Pronto. Então, eu tenho isso no atributo altura de uma pessoa, e os valores vão de 0 a 300. A notação de domínio seria esse aqui, dom, a, e no caso a de atributo, então eu falo que o domínio de determinado atributo é onde eu tenho a lista de valores. O esquema de uma relação é usado para descrever nossa relação, por isso ele é chamado de nome da relação. Então a gente faz um projeto pensando como é que deveria ser essa entidade, ou essa relação, ou essa tabela, certo? O grau de uma relação é o número de atributos que essa relação tem. Então, por exemplo, eu tenho aqui um aluno. O aluno ele tem nome, CPF, telefone residencial, endereço, telefone comercial, idade e média. Todos esses itens aqui, então, qual que é o grau dessa relação? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aluno é uma relação de grau 7. E vamos entender um pouco sobre esses itens aqui. No caso, eu tenho um exemplo aqui da relação aluno, que no caso eu tenho aqui, ó, por exemplo, primeira tupla, ou primeiro elemento, que a gente chama dentro do banco de dados, cada uma das linhas de tuplas, né, na verdade. Então, primeiro é o Bruno Braga, ele tem um CPF, que é esse número aqui, ele tem um telefone residencial, certo, que tem o DDD, ele tem um endereço que ele mora na Rua das Paineiras 2918, ele não tem telefone comercial, ou seja, por isso que está nulo aqui, ou vazio. Ele tem 19 de idade e tem uma média 3,21. Olha só que interessante. Eu só falei o seguinte, eu tenho um nome que é o Bruno Braga, então Bruno Braga é, por exemplo, o presidente da minha empresa, certo? Ele tem, no caso aqui ele é aluno, né? Daqui a pouco eu tenho um exemplo de empresa aqui. Então vamos lá. Bruno Braga é meu aluno, eu tenho o CPF dele, tenho os demais dados, mas olha só que interessante. Quando eu olho o atributo idade, eu vejo 19. Eu entendo que já que ele é aluno, a idade deve ser 19 anos, certo? Mas eu não falei qual é a unidade de medida. E não falei qual é o limite, por exemplo. Qual é o limite? Eu falei que o menor valor é 13, como eu havia falado antes, e o maior valor é 90. Aqui não tem descrito isso. Por enquanto,
o meu domínio é um conjunto de valores que vai de 18, que é o menor valor, até 28, que é o maior valor. Por enquanto, esse é o meu domínio de atributos. Mas ele pode ser, eu posso cadastrar no meu banco de dados uma lista de valores ou então uma restrição, que é algo que eu já disse em uma aula que já está disponível para vocês aí, que quando eu explico no software de modelagem, eu explico um pouquinho sobre essa parte aqui mais para frente, na hora que eu for resolver alguns problemas que vão estar lá na lista prática, que vocês pode ser até que quando você estiver assistindo esse vídeo lá, esses exercícios já estejam prontos lá, exercícios de modelagem utilizando o software que eu gosto muito, utilizo já faz alguns anos. Então, lá eu falo um pouco sobre essa questão aqui. Mas a idade eu entendo que seja em anos e não sei qual é o limite necessariamente, mas eu suponho que seja 90, 100 anos. E a média? Olha só, a média, eu não sei se é média, provavelmente, já que é aluno, deve ser média de notas. Mas qual que é o limite de nota? Será que a nota maior é 5? É 4? Porque não tem ninguém chegou em 4. Certo? Vamos supor que a Roberta Passos, que está com 3,95, ela tirou uma nota muito boa. Mas eu não sei, porque está aqui próximo de 4. Mas eu não sei se o limite é 4, é 5, é 10, é 100. Então, se for 100, todos eles foram muito mal. Se for 10, também eu não considero que eles foram tão bem assim. Né? E se for 4, muitos deles foram muito bem. Certo? Então, tudo depende da nossa medida. E para isso, nós temos que olhar o nosso caso. Às vezes, algum atributo não consegue ser claramente especificado. Como, por exemplo, se eu colocasse aqui um atributo novo, sem nome, por enquanto, e aqui eu tivesse diversos valores, diversas tuplas, essa aqui tivesse o valor f, vocês entenderiam que seria o quê? Seria provavelmente masculino ou feminino, tudo bem, porque eu posso colocar lá gênero, masculino e feminino. Porém, se eu quisesse colocar algo como, por exemplo, verdadeiro e falso, ou então inicial do segundo nome, certo? Aí fica mais difícil. Por exemplo, se eu colocar lá, vamos supor, Daniel Ferreira, certo? F, eu coloco lá, qual que é a inicial do seu segundo nome? F. Pronto, acabou. Aí, como é que eu vou saber que o F significa uma coisa ou outra? Eu tenho que entender qual que é o contexto da situação para poder analisar o banco de dados em si, certo? Então, vamos falar sobre essa questão do atributo. A cada atributo corresponde a um domínio. Como eu havia falado com vocês, para cada atributo, na hora que eu defino no banco de dados qual que é o tipo, eu tenho que definir também se eu tenho restrição ou não. Se eu não tiver restrição, e eu falar que ele é do tipo inteiro, por exemplo, qualquer número inteiro faz parte do meu domínio de atributos daquela entidade, ou daquele atributo, né? A especificação de domínios é feita da seguinte forma. No caso de alguns bancos de dados específicos, eu posso, ao invés de cadastrar, por exemplo, CPF, falar que todos os CPFs que eu tenho utilizando na minha base de dados, eu dizer que o CPF segue uma restrição, segue um cálculo, segue uma quantidade limite de números, ao invés de eu colocar tudo isso para cada uma das vezes, eu posso cadastrar uma variável lá em cima como se fosse o domínio meu, dizendo que um CPF válido segue essas regras. Estabeleço quais são as regras lá em cima no meu código SQL do Create Table e depois eu desço daí para baixo todas as vezes que eu quiser criar um CPF, eu só falo que ele é do mesmo tipo do tipo que eu declarei lá em cima como CPF válido. Pronto. Então, seria como se fosse em linguagem de programação, eu crio uma variável lá em cima e as outras eu falo que são do mesmo tipo daquela variável lá em cima. Pronto. A partir de agora, sempre vai funcionar, sempre vai seguir todos o mesmo padrão. A vantagem é que, se eu criar um domínio lá em cima, no meu código SQL, toda vez que eu estiver trabalhando com ele, que eu quiser trabalhar modificar aquele domínio, eu só vou na declaração daquele domínio e modifico ele. Daí para baixo, todas as alterações vão ser replicadas. Aqui eu tenho alguns exemplos de domínio, por exemplo, domínio de nomes, um conjunto de até 50 caracteres. No caso que eu falei, se eu tivesse que, vamos supor que eu tenho uma lista de 20 tabelas, e dessas 20 tabelas, 15 tabelas têm nome de pessoa, por exemplo. Aí eu tenho que escrever 50 vezes quantidade de caracteres como nome. Ou seja, nome cabe até 50 caracteres. Porém, se eu criar um domínio lá em cima, eu posso falar que, a partir de agora, todos os nomes vão ser de 50 caracteres.
Na hora que eu declaro o nome, eu falo que ele é do tipo nome que está lá em cima, nome próprio, por exemplo. Pronto. Agora, chegou uma demanda da empresa que os nomes não vão ser somente 50 caracteres, vão passar para 100 caracteres como padrão. Então, estabeleço que a partir de agora, todos vão ter 100 caracteres como limite. Então, eu posso fazer isso aqui de forma bem simples mesmo, basta eu somente alterar o meu domínio, certo? Que ele vai ser replicado para os demais. Endereços, conjunto de até 150 caracteres, número de matrícula 7 dígitos numéricos, no caso, dígitos, algarismos, certo? CPF válido 11 dígitos, sendo que os dois últimos obedecem à regra do dígito verificador. Então eu posso, inclusive, dentro do meu banco de dados, eu posso fazer um comando que é o check. Esse check, o que ele poderia fazer? Eu poderia pegar os 9 primeiros dígitos do CPF, fazer a conta que é necessária, que vocês podem dar uma olhada no Google, que vocês vão ver que essa conta é bem interessante para poder fazer, que tem diversos sites que você coloca o seu CPF lá e contando os dígitos do verificador e verifica se o dígito verificador está certo. Certo? É tudo baseado em uma conta. Então você pega os 9 dígitos e você compara e verifica se o resultado dessa conta vai dar exatamente 2 dígitos verificadores. Se não for, não é. Não, o CPF não é um CPF válido e você não pode deixar inserir ao banco de dados. Você pode fazer desse jeito. A lista de telefones nacionais também, você coloca 11 dígitos, igual eu já havia comentado. Então, vamos falar sobre atributos e explicar um pouquinho mais sobre essa parte de atributos. Mas eu não vou falar isso aqui nessa aula, eu vou falar na próxima aula que vocês podem seguir aqui nesse vídeo. Porque, como eu falei, a gente está seguindo mais ou menos no tempo, em média de 25 minutos, às vezes vai a 20, às vezes vai a 30 minutos. Eu peço que vocês, se vocês gostaram dessa aula ou desse tipo de aula, que vocês cliquem no gostei e passem para os seus colegas e para as pessoas que você achar que deveria pegar um pouco sobre esse conteúdo de banco de dados. E se inscreva no canal e continue comigo no próximo vídeo que eu já vou gravar logo após esse aqui, para que a gente continue esse conteúdo. Aí, eu aguardo vocês no próximo. Até mais!